Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste a sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos presentes aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho convida-nos a olharmos para as prioridades da nossa vida. Mas permitam-me que comece com uma palavra às crianças, porque estou a ver aqui algumas crianças à minha esquerda e sei que vocês se vão distrair dentro de pouco tempo. E por isso gostaria de começar com uma palavra para vocês. O Evangelho agora falava-nos de passarinhos e de plantas, falava-nos dos passarinhos e dos lírios do campo, para nos dizer o quê? Para nos dizer uma coisa muito simples, que os passarinhos do céu não têm preocupações, não precisam de se preocupar com o que precisam de comer. Tudo vai acontecendo de forma quase natural nas suas vidas.
E Jesus utiliza um outro exemplo, o exemplo das flores, para dizer: as flores não precisam de se preocupar com a sua beleza. Elas crescem belas. Nós admiramos-nos e gostamos de ver as flores. E não precisam de se preocupar com isso. E Jesus utiliza estes dois exemplos para dizer o quê? Que nós valemos muito mais do que esses passarinhos e do que essas flores. E se Deus cuida assim dos passarinhos e das flores, cuida muito mais de nós. E por isso aquilo que Jesus hoje nos quer dizer, aquilo que quer dizer a cada um e cada uma de vocês é isto: vocês estão no coração de Deus. Deus preocupa-se convosco. Deus, mais ainda do que os passarinhos e das flores, olha para vocês e procura que vocês tenham também assim uma vida feliz, que floresçam como as flores, que vivam a alegria da vida como os passarinhos. E por isso, nós hoje queremos, sobretudo, dar graças a Deus por esse dom, por essa bondade de Deus. À imagem deste santo Luís Gonzaga, de quem hoje fazemos memória, um jovem que soube viver esta alegria de Deus na sua vida. O Evangelho convida-nos hoje a refletir sobre as nossas prioridades. Sobre as prioridades da nossa vida. Isto é, sobre aquilo que verdadeiramente nos move. Definir as prioridades significa identificar aquilo que queremos que seja o mais importante da nossa vida. Aquilo que seja determinante no nosso dia-a-dia. É isso que significa definir as nossas prioridades. Significa identificar aquilo que nos faz agir, que nos motiva, que nos empurra para a ação. E é disso que nos fala o Evangelho, das nossas prioridades. Daquilo que nos move e nos faz agir. Jesus, no Evangelho, começa por deixar bem claro o sem-sentido de uma vida que dá a prioridade aos bens que conseguimos adquirir, aos bens que conseguimos ter. A busca obsessiva de bens materiais escraviza-nos, encerra-nos em nós próprios, fechando a nossa vida a Deus e aos outros. Por isso Jesus adverte, no texto do Evangelho agora proclamado: ninguém pode servir a dois senhores. Vós, continuava Jesus, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus tem muito clara a sua prioridade. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, Jesus diz-nos: a prioridade da nossa vida tem de ser Deus. Tudo o resto vem daí, deriva daí. Dar a Deus essa prioridade na nossa vida, dar-lhe o primeiro lugar, significa ver todas as outras dimensões da nossa vida a partir de Deus. Reparem, nós muitas vezes temos este receio. Se prestamos demasiada atenção a Deus, deixamos de poder prestar atenção àqueles que amamos. É falso. Não é verdade. Deus não é nosso concorrente. Deus não é nosso concorrente. Dar a Deus o primeiro lugar, de acordo com o que nos diz o Evangelho, significa ver a Deus, ver a vida a partir de Deus. Olhar as diversas dimensões, aquilo que compõe a nossa vida, com o olhar de Deus, que é completamente diferente e que em nada nos impede de prestar particular atenção àqueles que estão ao nosso lado e que amamos. Olhar a vida a partir de Deus e da sua vontade significa acolher esta certeza de que Deus nos ama, de que Ele está connosco e nos ajuda nos diversos aspectos da nossa própria vida. Portanto, isto não leva a desvalorizar nada da nossa vida do dia-a-dia, a desprezar nada daquilo que a compõe, mas ver a partir de Deus tudo aquilo que compõe essa vida.
interrogando-nos sobre as nossas prioridades, o Evangelho convida-nos assim a examinar a vida de cada um de nós, a perguntar-nos se tantas vezes as nossas preocupações, as nossas inquietações, desassossegos e angústias não advêm precisamente de uma equivocada escolha de prioridades. Se muitas vezes aquilo que nos aflige não deriva de escolhermos para a nossa vida uma prioridade equivocada, de darmos uma importância excessiva àquilo que a não tem. Jesus assegura-nos que Deus vela por nós com amor, olha para nós com amor, conhece as nossas necessidades. E se Deus em cada dia veste de cores os lírios do campo e alimenta cotidianamente as aves do céu, fará muito mais por cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança. Dar a prioridade a Deus significa reconhecer que nós estamos no coração de Deus, que Deus se ocupa e preocupa conosco, que Deus vem ao nosso auxílio. E por isso Jesus, neste texto do Evangelho, nos convida a confiarmos em Deus, a confiarmos-nos a Deus, descobrindo a paz e a tranquilidade de quem se entrega nas mãos paternas e maternas deste Deus que ocupa e preocupa conosco. São Luís Gonzaga, de quem hoje fazemos memória, encarnou de forma exemplar este Evangelho. Antes de mais, ele soube dar a Deus o primeiro lugar na sua breve vida. Vinha de famílias nobres, de uma família rica, e apesar de tudo, não colocou essa dimensão e esse aspecto como prioridade da sua vida. Pelo contrário, renunciou a isso para se consagrar a Deus. Confiou-se inteiramente nas mãos de Deus, pondo-se ao serviço dos irmãos. E por isso São Luís Gonzaga nos aparece como a encarnação deste texto do Evangelho agora proclamado. Mas é também das nossas prioridades que nos fala a mensagem deste lugar, a mensagem de Fátima. No centro da mensagem de Fátima, nós encontramos o mesmo desafio que encontramos no Evangelho, o desafio a darmos a Deus a primazia nas nossas vidas. Nas aparições, quer do Anjo da Paz, quer de Nossa Senhora, é sempre esta centralidade de Deus que está em causa. É sempre o lugar de Deus na nossa vida que está em causa, quer nas aparições de Nossa Senhora, quer primeiro nas aparições do anjo. A mensagem de Fátima vem despertar-nos para este apelo do Evangelho de dar a Deus a primazia na nossa vida. Vem desafiar-nos a darmos testemunho da presença de Deus na nossa vida e a sua importância no dia-a-dia de cada um de nós. E por isso, as palavras do anjo e de Nossa Senhora encerram igualmente um convite à confiança em Deus. À confiança neste Deus que nunca nos abandona nem nos esquece, que está sempre presente na nossa vida. Caros peregrinos, acolhamos este convite à confiança em Deus e não tenhamos medo de lhe dar a primazia, o primeiro lugar nas nossas vidas.